pessoas aqui que trabalham em um ambiente masculino, né? E que a gente traz a Kelly hoje como um exemplo de referência de mulher que conseguiu trabalhar em um meio onde a maioria dos clientes são masculinos, e ela consegue romper isso e ser hoje uma grande executiva de negócio, uma das maiores adquirências que existe. Eu vou puxar a Kelly aqui, deixa eu mandar o convite para ela entrar comigo ao vivo, tá? Vão mandando essa live para o maior número de pessoas. Oi, Rodrigo. Hoje a gente vai estar recebendo a Kelly, uma executiva de negócio, a maior adquirência em meio de pagamento. Ela vai estar trazendo aqui a experiência dela em vendas, em prospecção de cliente, como ela conseguiu romper os paradigmas de um meio tão masculinizado. Deixa eu ver se eu consigo puxar ela aqui. E o convite, Kelly. Obrigada, Rodrigo. Rodrigo é um irmão nosso. Oi, Kelly. Só tô vendo tua bolsa, Kelly. Só um pouquinho, Nath. Estou virando a câmera aqui. Vira aí no celular. gente. Oi, coração. Olá, gente. Tudo bem? Como vão, pessoal? Oi, Alexandre. O pessoal tá entrando. Não, chegou tarde não. Venha-se embora. Já acabou, literalmente, de iniciar a live. O pessoal ainda tá entrando. Gente, eu vou parar os comentários só um pouquinho, daqui a pouco eu abro, senão me tira a atenção. Rosinha vai mandando para as meninas, Theo mandando para os meninos, Alexandre chamando o pessoal. Boa noite, minha amiga, eu sei que é corrido, que tá corrido aí. Ela acabou de chegar do trabalho. Oi, Peterson. Aquela acabou de chegar. Eu fiz esse convite e ela aceitou de pronto. Então, primeiro, muito obrigada, minha amiga, por estar aqui com a gente, dividindo aí a tua experiência. Queria que tu contasse pra gente um pouquinho quem é Kelly Amorim, o que Kelly hoje faz da vida, além de cuidar de um monte de filha. Tem um monte de gente que aperreia ela que só. Kelly, quem é Kelly? Me conta, quem é Kelly? Bora lá, gente. Boa noite a todos. Obrigada, Nathalie, pelo convite de participar da live. Bom, a Kelly é uma mulher com um coração de menina, né? Que sempre gostou muito de estudar, sempre gostou muito de entender o ser humano e trabalha há mais de 20 anos na área comercial, nesse período, né, em 8 anos com adquirência. 8 anos já, Kelly. 8 anos com adquirência já. Esse mundo maluco. Eu passaste por um bocado. Já passei por algumas adquirências, Nathalie. Ah. E o que fez você trabalhar com a adquirência, Kelly? A adquirência eu sempre falo que foi um grande presente na minha vida, né? Eu trabalhava na área comercial, voltados a produtos para laboratório, na área biológica mesmo. De repente apareceu esse mundo financeiro na minha vida, que é um ramo que tem campo para todo mundo. Então eu sempre falo, quando a galera tá falando dessa área, é uma área que tem campo para todo mundo e dá para crescer muito nesse segmento, né? Então eu recebi uma proposta de um grande banco para trabalhar com adquirência em 2014, 2015 mais ou menos, e aceitei essa proposta e entrei nesse mundo ali que até então para mim era desconhecido, porque eu trabalhava com vendas, mas eram áreas muito complicadas, você precisava ser muito especialista do seu negócio, precisava entender muito e a venda era muito longa. Quando eu entrei no mercado de adquirência, eu vi a facilidade que era, como era fácil a comunicação nessa área, eu fiquei muito feliz. Então, por isso eu sempre falo
que eu sou muito grata, né, por ter entrado nesse universo, foi um presente que eu ganhei. Você acha a comunicação fácil, Kelly? Em nome de Jesus. Eu acho que sim. Eu acho comunicação fácil quando você escuta atento, né? Porque o maior problema hoje do ser humano, enfim, sempre foi um dos maiores problemas da humanidade, é você escutar o outro de fato, atento ao que ele está falando. A grande maioria das pessoas, enquanto está escutando o outro falar, está pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo. Ele não está ali preocupado de fato em dar atenção para o outro, escutar o outro com razão e com coração. Então, quando a gente faz isso, a comunicação melhora e fica fácil e fluida lidar com pessoas. De fato, você tem uma certa habilidade de... Eu percebo na tua relação enquanto comercial uma habilidade muito da empatia. Percebo que você é uma boa ouvinte, você é uma pessoa que se coloca no lugar do outro, você realmente se envolve com o problema, você pega para si, né? Então, para quem não sabe, eu sou atendida pela Kelly em uma das minhas operações. E a Kelly, eu chamei ela hoje porque eu acho que ela é diferente naquilo que ela se propõe a fazer, né? A Kelly, ela não tem uma formação administrativa, né, Kelly? Você me fala um pouquinho da tua formação. Eu sou bióloga de profissão, com doutorado em imunologia, né, voltado muito para a área de bioestatística. Depois que já estava no meio da adquirência, eu acabei fazendo um MBA em gestão no varejo, mas até então, antes de entrar, não tinha nenhuma formação na área específica. Hoje, sim, eu fiz uma pós em gestão no varejo, voltado mesmo para um público específico de varejo e e-commerce. Mas você tem alguma coisa com o estudo da pessoa, que eu lembro, você me falou uma época que estava estudando alguma coisa, não sei se era sociologia, era alguma filosofia, era alguma coisa nesse filosofia. Eu estudo filosofia também. Né? Você acha que esse seu olhar mais plural, né, sobre... Porque lidar com o público não é só vender, né? Eu percebo na tua forma de funcionar que tu tem particularidades, tu não tá só atrás da venda em si. Eu percebo muito essa sensibilidade. Tu acha que essa tua visão mais pluri é o teu diferencial? Com certeza, né? Eu acho que é diferencial em qualquer profissão, independente da área que você tá. Quando você tem um propósito ali de entender o outro, se coloca no lugar do outro, a venda é uma consequência dessa posição. Porque eu sempre falo, né? Difícil é estruturar uma carteira. Uma vez que você estruturou essa carteira, e o bom atendimento que você vai dar, consequências são indicações, são mais clientes entrando. Então, eu não falo só na área comercial, mas em qualquer área. Quando você se coloca no lugar do outro, tudo fica mais fácil, né? Outra coisa que eu percebo muito nessa tua relação, né? Eu acho que é isso que te mantém. Tu, há pouco tempo mudou de área dentro da adquirência, né? E essa tua facilidade de estar sempre se adaptando, né? Porque é uma pessoa que é bió, que vem de uma área totalmente diferente. E aí entra para banco, depois entra no perfil da adquirência, agora mudou de modelo de negócio dentro da própria adquirência. Você se adaptou muito rápido a isso, aos problemas, às particularidades dessa nova operação, né? Eu vejo que você é uma pessoa muito esforçada e que você tem essa habilidade de se comunicar com diversas áreas da empresa, né? Eu vejo que você tem facilidade de falar desde do que a gente chama de frente, né? De um atendente que tem uma visão muito particularizada do que ela faz, até a direção. Como é que você faz, se você pudesse dar uma dica, assim, para pessoas que precisam desenvolver essa habilidade, né? Como é que você consegue, no decorrer desse processo, e desenvolvendo isso? Claro. Acho que primeiro uma das coisas é que você fala um pouco nas suas redes sociais, nos livros ali, né? Eu acho que você faz isso muito bem, Nathalie, é a questão de você aprender a ter resiliência, né? E ter sempre uma escuta
ativa de fato, né? Então trabalhar sempre escutar um pouco mais do que falar no começo. Então acho que, em primeiro lugar, é quando você está dentro de uma área nova, você primeiro precisa conhecer onde você está pisando, né? Então sempre estar atento ao que alguém tem que te mostrar. Eu sempre falo uma coisa, que isso é uma característica que a gente fala, eu falo com meu filho em casa, todo mundo, eu falo que uma característica é a humildade, né? Com humildade, você chega muito longe na vida. E o que é humildade? Não é se diminuir em relação ao outro. Humildade é entender que o outro tem algo que você não tem. Isso vai te ajudar na vida. Então, acho que quando você se coloca uma postura humilde e entende que todo mundo tem algo a te ensinar, você consegue andar por qualquer caminho, qualquer trajetória, e você vai ser respeitado, mas sim por conta dessa virtude que é a humildade. Então você consegue se adaptar. Em primeiro lugar, que você vai dar a oportunidade das pessoas te ensinarem algo novo. E você também vai agregar na vida dessas pessoas. Hoje, eu sei que você tem filhos, né? Você dá conta de uma carteira com um monte de gente enlouquecida, porque você é boazinha, assim, mas eu não tenho metade dos seus clientes e é enlouquecedor. Talvez eu não tenha essa habilidade que você tem. Hoje, qual é o teu maior desafio, né, enquanto executiva de negócio? Eu acho que o maior desafio sempre, não só para mim, mas é gerir o tempo, né? E aprender a tratar as coisas do jeito que realmente são. Porque as pessoas perdem muito sentido de urgência, né? E começa a tratar tudo como urgente. E a partir do momento que você perde esse sentido, fica difícil você gerir o seu tempo. Então hoje são muitos clientes que eu atendo sim, mas eu sempre tento atender de uma forma estratégica, óbvio, tratando todo mundo da melhor forma possível, mas sendo mais estratégica e tratando urgência como urgência, delegando as responsabilidades de acordo com o que elas vêm, né, e aparecem pra gente. Então acho que um ponto principal para a gente conseguir ali cuidar de grandes clientes, grandes contas, um número muito grande de empresas, o primeiro passo é você saber gerir o seu tempo e colocar critérios de execução. Tá. Hoje, por exemplo, você acabou de chegar ao trabalho, tem menino, mas, né? Como é que você faz para conciliar esse turbilhão de coisas? Mais uma vez, gestão de tempo. Então, eu sempre tento ter uma organização em casa, uma organização de vida, onde eu chego em casa, eu tento dar um tempo para conversar com meus filhos, então, assim, perguntar como foi o dia deles, a rotina deles da semana, coloco eles para dormir no horário mais cedo, para eu ter tempo de organizar o meu dia seguinte. Então, lancheira, bolsa das crianças, etc. Então, eu acho que, primeiro, é sempre pensar em não quantidade, mas qualidade do tempo. Então, quando eu tô com meus filhos, eu, de fato, esqueço o mundo ali, esqueço o celular, esqueço tudo e dou atenção focada nos meus filhos. Então, dou uma qualidade ali para eles, fico o tempo inteiro entendendo como é que tá. Após isso, tem regras e horários, então coloco para dormir e nesse período eu consigo planejar meu dia seguinte. Minha agenda de trabalho sempre vão estar organizadas, porque eu tento fazer isso semanalmente, né? Mas eu falo a rotina de casa mesmo, então eu deixo tudo pronto para que no outro dia, quando eu levanto cedo, já tá tudo encaminhado. Ai, Deus, eu me vejo muito nesse processo. Como é que tá estruturada a tua rede de apoio, amiga? Eu tenho minha mãe, né? Então minha mãe me ajuda muito. Então as crianças estudam integral, mas minha mãe tem que pegá-los na escola para mim e ficar até o horário que eu chego em casa. Então eu conto muito com a minha mãe ali, né? Para me apoiar. Hoje, você ainda sente que existe uma certa dificuldade de crescimento por ser mulher? Quais são as maiores barreiras por ser mulher você encontra? Eu acho que dá para abranger um pouco mais, até além de falar de mulher, né? Eu acho que sempre as minorias vão ser tratadas diferentes, né? Então, apesar de hoje a mulher ser a maioria, por um tempo o nosso voto era minoritário, a gente tinha direito a muitas coisas, né? E infelizmente a sociedade ainda tem um machismo estrutural que não vem do homem, né? Vem da sociedade como um todo, seja homem ou seja mulher. Isso é muito complicado, porque a gente percebe que hoje o machismo está muito enraizado nas mulheres também, né? Então,
A gente sabe aqui que tem muitas empresas que não contratam mulheres, porque a gente sabe que eles querem que o funcionário trabalhe 16 horas por dia, que a prioridade seja o trabalho, não a vida. Né? Essas empresas não conseguem entender que não adianta o funcionário trabalhar muitas horas e não trabalhar com a cabeça tranquila para fazer as coisas direito. Então ainda existe sim. Eu acho que eu passei por algumas empresas na minha trajetória profissional, onde todas as lideranças eram homens, e as poucas mulheres que eu vi na liderança também se comportavam com um pensamento machista, então a maioria delas não tinham filhos, trabalhavam 16, 17 horas todos os dias, e achavam que todos os funcionários tinham que ter essa mesma rotina ali de trabalho. Então eu acho que não adianta falar que não existe. Existe sim, e não é pouco na nossa sociedade. O machismo é estrutural, está na base mesmo, assim como a gente fala do racismo, que é estrutural, o machismo também é estrutural, depende de sexo, e é uma luta constante para a gente conseguir mostrar para a sociedade que você pode sim ser uma mãe, pode ser uma excelente profissional, pode ser uma excelente mulher, a gente não precisa ser só profissional. A gente pode ser, até porque além do profissional está o ser, está o indivíduo, né? Então quando a gente trata só do profissional, você se esquece de ser quem você é. E com certeza você não vai conseguir entregar um bom resultado se você não souber quem você é. Arrasou. Vai por aí, vamos pensar sobre a constituição do ser. Há sentimento, eu escuto muito isso, principalmente em consultório, o sentimento de culpa da mulher por ter que trabalhar, por ter que ficar longe, e ao mesmo tempo a ambiguidade da sensação. Vamos dizer assim, por exemplo, eu tenho um método chamado método Guiar. É uma mentoria para líderes de alta performance. E o que eu escuto muito nesse processo é que há uma culpa desse imaginário do que é ser mãe. Então, assim, a pessoa cresce num papel sobre o que é ser uma mãe boa, vamos dizer assim. Então, há uma estrutura de um papel de uma mãe. Então, essa estrutura montada no psicológico da pessoa, a pessoa cresce com isso, ok. Ao mesmo tempo, há uma construção do que é ser uma boa profissional, principalmente para quem exerce a liderança. Há, como você acabou de falar, né, um estereótipo, um quadradinho sobre o que é ser um gestor massa. E aí, essas duas coisas, elas não têm como coexistir, porque você pode sim ser uma boa mãe, mas não aquela mãe estrutural, que pega os filhos na escola todo dia, a mãe Nutella, né, que faz aquela coxinha na hora, com pãozinho integral, na temperatura de 8 graus, que manda na lancheira. Para muitas mulheres é enlouquecedor, porque você não consegue render, né, nessa estrutura de 16 horas por dia, e você também não consegue estar em todos os processos dos seus filhos. Então, o que eu percebo? Que quando as pessoas procuram a mentoria de uma mulher que elas consideram ser de alta performance, eu acho que essas pessoas pensam que a gente vai tirar tempo de uma lancheira. Tá? Literalmente. Então, é como se viesse buscar uma solução que já existe dentro da pessoa, que é principalmente a inteligência emocional e a gestão do tempo. É entender que essa mãe Nutella, ela não existe, que a vida é feita assim de escolhas, e que, inevitavelmente, para se escolher algo, vai ter que perder outros processos. E que hoje a mulher moderna, dita moderna, ela é a mulher do equilíbrio. De entender que ela não vai conseguir ser a mãe Nutella, e ela também, se ela quiser ser mãe, ela também não vai conseguir ser a super mega empresária, até porque isso não é saudável, né? Dentro dessa perspectiva entre gestão em negócio e mãe, quais são os teus maiores sentimentos de culpa? Se é que existe. Sim, é muito bom essa pergunta, né? Porque eu acho que todo mundo carrega um pouco disso dentro de si, esses questionamentos internos, que acaba sendo muito sadio, né?
Então, sempre tem aquele ditado popular, que eu vou ser repetitiva, todo mundo já deve conhecer, que é: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, eu acho que o primeiro passo é, independente de você ser uma profissional, uma mãe, enfim, cuidar dos seus filhos, ou ter uma profissão também, além de cuidar dos seus filhos, automaticamente você vai ter uma culpa. Isso é inerente, né, ao processo de ser mãe, né? A mãe se cobra muito, né? A gente, como indivíduo, se cobra demais. A partir do momento que você tem um filho, essa cobrança aumenta ainda. Então, o primeiro passo, a mãe já vai ter uma culpa. Por quê? Como é que você administra isso ainda tendo que ser profissional, como você comentou ali? Primeiro, é uma questão de crenças limitantes, né? Que a gente coloca ali na nossa cabeça. A gente cria muitas crenças que não existem, são fantasiosas, né? Então, como você falou, você precisa organizar seu pensamento, né? Em primeiro lugar. Então, você precisa ter muito claro, independente da cobrança externa, porque eu acho que vai além disso, né, Nathalie? Além da cobrança interna, uma mãe que trabalha fora também sofre uma cobrança externa, né, da sociedade, uma pressão externa muito grande, da família, enfim. Ah, você trabalha muito. Isso vem o tempo inteiro. As pessoas te cobram absurdamente, além da sua própria cobrança. Então, primeiro passo, você precisa eliminar isso da sua cabeça. Então, tirar toda essa crença limitante que foi o molde que a sociedade colocou na sua mente e que a gente herda isso. Então, primeiro você precisa fazer uma limpeza da mente. Tirando isso, você precisa ter consciência que você está fazendo o seu melhor. Como um filho vai crescer, como ele vai respeitar o pai? Eu sempre falo que você precisa ser um herói, uma heroína para os seus filhos, né? Então, o maior exemplo que você pode dar, a maior, não posso te dizer a palavra, mas a melhor herança que você pode deixar para um filho, é a palavra correta. Então, a maior herança que você pode deixar para o seu filho é o seu comportamento, né? Então, acho que a partir do momento que você mostra para o teu filho o quanto você trabalha, o quanto você é guerreiro, o quanto você se dedica, o quanto você é uma boa mãe, independente de estereótipo de mãe, eu acho que é o melhor caminho que você pode seguir. Então, eu acho que já tive muita culpa, eu acho que todo mundo tem, e vira e mexe ela vem na nossa mente, é normal, é natural, mas eu acho que ela não pode ficar, tem que ser uma coisa passageira, você tem que ter certeza que você fez seu melhor e tá tudo bem. Então, uma coisa que eu sempre falava era a questão de tempo. Então, quanto do meu tempo eu fico com meu filho? O tempo é muito relativo. A gente fala de tempo, você pode passar 10 horas do lado de alguém e não sair do celular, sem dar atenção de fato, sem olhar nos olhos dessa pessoa e dar. Então eu prezo muito por qualidade. Então eu sei o tempo que eu estou com meus filhos e eu dou o melhor para eles. E eles sempre vão ter uma referência de mãe e de pessoa. Então quando meu filho olhar para mim, ele vai ter uma referência de caráter, de ética, de postura. Então eu acho que quando você tem isso muito claro na sua mente, a cobrança deixa de existir naturalmente, né? E você nem deixa ela entrar mais. A partir do momento que alguém levantar a voz para dizer algo, você diz: olha, eu estou bem comigo mesmo. A sua cobrança não vai influenciar na minha vida nem na minha decisão. Eu sempre digo que a melhor maneira de lidar com qualquer dificuldade é você colocando consciência naquilo, né? Consciência é luz. Então, muitas vezes a gente tem medo do escuro e acredita em bicho-papão, até o momento que a gente vai lá e acende a luz e vê que é só a sombra do guarda-roupa, né? Então, é importante a gente entender que dentro da nossa Constituição, a gente, como você falou, a gente cresceu dentro de uma história, e essa história que a gente cresceu tinha verdades absolutas. E a gente cresceu com elas e está tudo certo. E o nosso ponto de vista foi criado a partir dessas verdades. Só que a gente cresceu. E agora está no momento da gente quebrar esses paradigmas, né? Então, e como é que a gente quebra esses paradigmas? Porque às vezes a gente usa umas palavras muito difíceis. A gente coloca luz sobre isso, consciência. Pô, eu estou numa situação onde eu estou me sentindo mal na minha relação com os meus filhos, né? Guto, que é um cara que eu amo aqui, inclusive ele acompanha a gente, ele sempre diz isso: o foco no que resolve. Porque, beleza, eu optei por ser uma empresária, uma gestora, uma comercial, como você falou. E eu optei por, quando estar com os meus filhos, dar um tempo de qualidade. Só que a todo momento o euzinho dentro de mim que eu digo dentro das pessoas, de uma maneira geral, tá lá dizendo: mas olha,
Se o seu filho brigar na escola, você é culpada, porque isso ele está querendo chamar atenção para que você vá na escola, já que você nunca vai na escola. Olha, se o seu marido lhe trair, a culpa é sua, porque está sempre ausente dentro de casa. Olha, se o menino, a alergia do menino atacar, a culpa é sua, que não limpa a casa direito. Então, essas vozes, elas são muito comuns, né? Como você falou. Principalmente, eu sou mulher, eu sou nordestina, né? Então, a gente vem de uma cultura onde o que era ser mulher era aguentar, né? Aguentar o quê? Suportar. Ser uma mulher forte na minha cultura, o termo era suportar. Suportar as durezas da vida, suportar a traições, suportar os gritos. Então, ser mulher forte era isso. Só que eu cresci. E aí, automaticamente, a percepção do que era ser mulher forte foi mudando, né? Tem uma época da vida que a gente acha que ser mulher forte é a gente ter resiliência no trabalho. Depois a gente acha que ser mulher forte é a gente saber educar os nossos filhos. E uma das coisas que eu venho aprendendo é que fortaleza vai diferenciar das etapas da sua vida. Cada época da sua vida, o ser forte vai depender, né? Eu sempre escuto muito essa dificuldade da mulher em se colocar no papel de mulheres. Entender que ela é pluri dentro de si. E que entender que cada etapa da sua vida vai demandar mais de você. Normalmente, quando seus filhos é mais pequenininho, você demanda mais como mãe. Do que as crianças vão crescendo, você vai se demandando mais enquanto profissional. Dentro desse jogo, se você não descobre quem você é, você se torna alvo fácil, né? Escutei de uma pessoa muito próxima que o filho dela estava brigando muito na escola, enfim, e ela falou, a culpa é minha. Eu falei, mas por que a culpa é sua se é seu filho que está brigando na escola? Porque eu não estou presente. Mas esse discurso não foi um discurso dela, foi um discurso introjetado por uma história. Então, acho que o primeiro ponto muito importante que você trouxe é descubra quem você é. Né? Descubra quem você é e nessa descoberta entende e mapeie quais são as suas prioridades. Para que você não se torne alvo fácil da opinião dos outros. Teve algum momento na tua vida, Kelly, que tu se tornou alvo fácil da opinião dos outros? Muitos, né? Eu acho que a gente é assim, né? Eu acho que, primeiro porque a jornada, né? Nossa jornada de autodescoberta e de se conhecer de fato leva tempo, né? A gente não cresce assim e já sabe quem a gente é, né? Descoberta demora um tempo. E nesse período, a gente sempre fala, né? Quem não pensa por si só, ele é contaminado com o pensamento alheio, né? Então, durante muito tempo, principalmente na adolescência, né, a gente tem muito isso, de querer se encontrar em determinado grupo social, querer se entrar num, eu falo cepa, né, mas é na biologia esse termo, não sei como eu ia falar aqui, mas se encontrar em algum grupo específico. Então, eu faço parte desse, daquele grupo, onde eu me encaixo. Quando você não faz parte desse grupo, você tenta entrar, muitas vezes esquecendo quem é você. Então, acho que durante muitos anos, eu achava que tinha uma personalidade própria, e não que eu não tivesse, né? Até tinha em algum ponto, ela até existia. Mas acho que depois dos 30 anos de idade, foi quando eu comecei a conhecer mais e me questionar mais. Comecei a buscar me entender quem eu era, o que eu queria, qual é o meu propósito aqui na Terra, né? Então acho que quando eu fui atrás do meu propósito, entender o que eu estava fazendo aqui, qual é a minha função, qual é a minha obrigação de vida. Entender que eu mereço e todos nós merecemos ser felizes. E como ser feliz, né? Então, acho que a partir do momento que eu comecei a entender o que eu gostava, o que eu não gostava, e qual caminho eu precisava seguir, um pouco desse ambiente, dessas cobranças externas diminuiu. Mas, assim, eu sempre falo que diminuiu, mas se a gente deixar alguma brecha, volta de novo, né? Então, acho muito importante a gente sempre estar fazendo uma limpeza, sempre estar consciente. Você falou uma coisa muito importante, Nathalie.
estar consciente. Dificilmente a gente entende o que é estar consciente, né? Porque a maior parte das vezes na nossa vida, eu mesmo digo, e eu posso dizer que a maioria das pessoas não está consciente, né? O pensamento é automático, né? Estar consciente é conseguir enxergar com clareza todos os pontos da sua vida. A maior parte das vezes, né? A gente só enxerga um pedacinho da trajetória do que é a vida. Então, o maior exercício hoje que eu peço para vocês e também faço é conseguir ganhar essa consciência, que é essa iluminação, que é essa luz que você falou. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Através de uma atividade física, uma meditação, uma terapia, uma autodescoberta. Então, só através da consciência que a gente vai conseguir que esses pensamentos, essas induções do outro não nos afete. Poxa. Hoje o que mais tu tem feito para te manter equilibrada? Porque assim, o meio de pagamento, ele tem enlouquecido a maioria das pessoas, né? A gente já tem as nossas dificuldades enquanto mulher, mãe, dona de casa, enfim, mas o meio de pagamento, ele tem enlouquecido a gente de uma maneira absurda, né? Porque cada hora é uma coisa diferente, cada hora é uma novidade, cada hora é uma história. Eu acho que é um mercado de uma maneira geral, assim, acho que quem trabalha com vendas, o público, ele tem modificado muito, né? A Kênia, ela até conversou isso com a gente, que é o ciclo de 7 anos. A cada 7 anos, o consumidor, ele muda a maneira de comprar. As grandes empresas já entenderam isso. Então, eles querem comprar, as pessoas querem comprar, não querem saber que estão comprando, e a maneira como eles compram se modifica. A gente percebe que as adquirências, de uma maneira geral, está modificando até a maneira de vender. Antes tinha uma questão muito mais agressiva por taxa. Hoje a gente está vendo uma modificação mais, trazendo mais produto agregado, né? Quando a gente se estrutura como profissional, a gente normalmente desenvolve técnicas, maneiras de funcionar. Como o mercado está muito louco, né? Eu tenho pensado muito sobre isso, né? O mercado, ele vem modificando assim uma coisa absurda. A gente está desenvolvendo um produto, já nasce outro. A gente nem concluiu o desenvolvimento assim, de lançar aquilo no mercado, a concorrência já vem com outro, e aí a gente tem que correr para ir atrás desse mesmo produto. Como é que está funcionando isso para você? Tem um monte de gente aqui que me segue por eu trabalhar com venda, nessa prospecção de cliente. Deixa eu fazer a pergunta melhor. Nessa mudança de mercado, como é que você não enlouquece a nível de acelerar tão quanto? Ou deixa eu fazer ainda melhor a pergunta. O mercado está crescendo muito rápido, mudando muito rápido, né? E a gente é solicitada a mudar muito rápido também. Como é que você está conseguindo agregar valor na sua prospecção de cliente? Eu vou pegar isso, eu vou anotar isso, porque eu estou com dificuldade de prospecção de cliente, amiga. Eu acho que, independente das técnicas de atualização, né, que a gente precisa fazer reciclagem o tempo inteiro, o mais importante é entender que o cliente sempre vai prezar por atendimento. Então, a gente vai pegar ali grandes empresas que vendiam o mesmo produto, e o diferencial deles foi atender o cliente com diferentes públicos, diferentes formas ali, esses públicos. Então, hoje, não vou citar nomes aqui dessas empresas, mas a gente percebe ali que tem grandes startups ali que vieram de fora do Brasil, que são recordes no atendimento. Então, acho que são duas coisas importantes aqui. Primeiro, a gente entender o comportamento do mercado e se adiantar em relação a ele. Então, como você disse lá atrás, o primeiro passo da adquirência era taxa por taxa, quase commodity, a gente sabe disso. Ok? Mas antes disso, já tinha um estudo mostrando qual era a tendência do mercado. Então, entender qual a tendência e como vai ser as próximas gerações. Hoje a gente sabe que mudou para a tecnologia. Então, hoje, se você não tiver um combo perfeito, que agregue atendimento, tecnologia e custo, você não vai ter um diferencial para o cliente. Então, acho que são duas coisas ali. Primeiro, sempre se aperfeiçoar, estudar, tá sempre com o pé na frente, né, em relação ao mercado. A gente sabe que tem diferentes cursos, diferentes empresas que dão esse suporte para a gente hoje. Então,
Então, se manter sempre conectado com as redes sociais, com curso específico voltado para a sua área, eventos. A gente sabe que tem diferentes eventos para a área do mercado financeiro da adquirência, então sempre estar presente nesses encontros. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que é não esquecer que o cliente sempre vai ser diferencial. Eu acho que quando a gente trabalha na área comercial, o nosso maior diferencial ali, além de produto e serviço, vai ser atendimento. Uma vez que você criou uma rede que você atendeu com qualidade, você vai levar essa carteira para o resto da vida, independente da área que você vá. Então, acho que é muito importante a gente sempre manter a postura ética, a proatividade dos nossos clientes e estudar para sempre estar um passo na frente ali das mudanças de mercado. O que você acha que faz você hoje ser uma executiva de performance? Porque eu já vi que você mudou o shape, né? Na verdade, você está toda magrinha, toda trabalhada no glamour, né? Eu percebi que você é uma pessoa que cuida do seu mental, você é uma pessoa que estuda, você é uma pessoa... não sei se o nome é equilibrada, porque eu acho que equilibrada ninguém é, porque o equilíbrio ele é algo utópico, né? Mas você, pelo pouco que eu lhe conheço, é uma pessoa que sabe lidar muito bem com as situações, questões de hierarquia, com a empatia do cliente, gera um atendimento de excelência, por isso até que eu te chamei para vir aqui, porque eu acho que você tem essa postura de atender bem sem enlouquecer, que no nosso meio é complexo, né? Eu ainda estou buscando essa fórmula, sabe lidar com todo tipo de público, né? É uma mãe que eu acompanho, que tem tempo de qualidade com seus filhos, cuida da sua saúde emocional, porque cada vez mais estudos vêm demonstrando que quem vai manter os líderes é exatamente a saúde emocional, porque tudo que um grande grupo faz igual, a inteligência artificial vai conseguir reproduzir. Então, quem vai saber se sobressair nesse boom, né, nessa mudança que está existindo, é exatamente aquelas pessoas que têm inteligência emocional, habilidade de lidar com o público, né? Quem está aqui na live for pegando essas informações, que a gente vem percebendo que há um mercado muito agressivo, há um mercado que tem uma tendência cada vez maior voltada à tecnologia, aos combos de serviço e produto, mas há também um diferencial que desde a época de Cristo existe, que é o atendimento humanizado, o atendimento ao cliente, a empatia. Muitas vezes o cliente, eu vejo muito isso no nosso atendimento, ele está, desculpa a expressão, puto com a situação. Só o fato de você falar com ele, ele já se acalma. Ele, na verdade, só queria ser ouvido por alguém que dissesse, clique 1, depois clique 2, depois clique não sei quanto. Então, o que eu percebo, né, dentro da estrutura de excelência que você, pelo menos, me atende? A questão de você ser uma pessoa crítica, você ser uma pessoa muito contundente, né, você buscar essa gestão, né, a gente vê que você é uma pessoa que estuda fora, você tem uma visão plural da situação, você é muito empática no seu atendimento, você não é aquela pessoa que vê o WhatsApp no outro dia, né? Você pega um problema e diz, Nath, deixa eu te ligar pra gente resolver. Vamos conversar mais não, vamos resolver, né? Então, como você falou, isso fideliza o seu cliente e a sua carteira, independente de onde você venha a estar, né? O seu cliente se torna o seu maior vendedor, né? Porque ele acaba lhe dando referência, né? O tal da indicação, que eu digo que, eu sempre falo isso com a minha equipe, você tem que trabalhar com excelência para que o seu cliente se torne o seu vendedor. O vendedor do seu produto e serviço, né? Você faz muito isso. Você tem uma família, então eu faço psicologia positiva. Existem o que a gente chama de ancoragens para que a pessoa consiga performar. E eu consigo ver isso muito claro em você, que é a questão da família, é uma ancoragem, ter para onde voltar, ter para onde chorar, ter onde a gente tá de short,
onde a gente fica descabelada, onde a gente, né? Uhum. A questão de ter muito claro o seu papel enquanto mãe, né? Terceiro ponto, ter a formação. Você é uma pessoa que tem formação, não só uma formação acadêmica, uma formação de concatenação de ideias. Não é só de reprodução de conteúdo, porque a gente sabe que muita gente tem formação, mas é o que a gente chama de analfabeto, né? Assim, estrutural. A pessoa tem até a formação, mas é aquela que lê vendo bolo a R$ 2 na Praça do Carmo. Quando a pessoa termina de ler, faz quanto é o bolo, né? Então, não tem estrutura. A gente vê que você é uma pessoa muito crítica, muito coerente. Então, a gente vê a estrutura familiar, a gente vê a estrutura emocional, a gente vê que você vem se cuidando da sua saúde, né? Qual foi o start que você disse, bem, eu preciso ancorar, ou eu preciso olhar para todas as facetas da minha vida se eu quiser me manter sã? Me conta, como é que foi essa transformação? Porque até então você estava super acima do peso, né? Toda. Sim, Qual foi verdade. o momento que você disse, não, eu preciso? Eu acho que tem que ter uma outra live para falar disso, mas foi um encontro comigo mesma ali, mais voltado pro lado espiritual mesmo. Quando eu voltei desse encontro comigo ali, eu comecei a pensar no mundo como um todo, né? E percebi que a mudança não era no mundo, a mudança sempre foi relacionada a mim mesma, né? Naquele momento, eu comecei a olhar também, gente, vou deixar bem claro que não é nada relacionado a estereótipo, tá? A gente tá falando de autoconhecimento aqui. Então, eu comecei a olhar grandes empresários, CEOs de empresas, e olhar no geral. Infelizmente, a sociedade é assim, né? Eu comecei a pensar, se hoje eu não consigo controlar o que eu como, é sinal que minha cabeça não está organizada, né? Então, eu preciso começar a organizar minha mente. A partir do momento que eu organizar minha mente, eu vou fazer escolhas mais sadias para minha vida em todos os aspectos, seja profissionalmente, seja na vida pessoal e física. Então, acho que o primeiro passo foi isso. Eu entendi que eu precisava organizar minha mente, minha cabeça, para conseguir ter uma vida melhor, uma qualidade de vida, para poder ajudar também meus filhos, enfim, quem estava do meu lado. Então, nesse momento que eu tive esse encontro espiritual, eu voltei e eu entendi que eu precisava mudar. Precisava mudar a maneira que eu levava a minha vida. Então, a partir dali, então, eu comecei a fazer atividade física. Eu entendi que tudo que eu comia importava, sim, quem eu era e nas minhas atitudes. Eu comecei a entender que alguns caminhos que eu seguia não faziam bem para o meu corpo, não faziam bem para minha mente. E aí, depois disso, mudou tudo na minha vida. Então, eu comecei a cuidar mais do meu corpo, da minha mente, comecei a estudar filosofia, né? Que eu acho que também, eu vou dar até uma dica aqui, não sei se eu posso, mas se chama Filosofia para a Vida, da Nova... Pode? Já tô falando, né, Nath? Aqui é uma conversa, meu amor. De mulheres maravilhosas. Da Nova Acrópole, então eu indico muito esse curso, assim, dá para colocar muito a mente no lugar, entender o nosso propósito aqui. Chama Nova Acrópole. O nome do curso é Filosofia para a Vida. No comentário, depois, peraí, deixa eu ver. Vou colocar. Depois tu escreve aqui pra gente. Tá. Continua, amor. Aí você fez esse curso. Eu faço até hoje ainda o curso, e aí eu comecei a entender um pouco mais do que faz com que a gente consiga crescer ou não nessa vida, né? E entender que o maior inimigo realmente é a nossa mente, né? A gente pode ter o que a gente quiser nesse mundo, eu não falo só material é o de menos, mas eu digo encontrar o nosso propósito aqui na Terra. E aí, a partir do momento daquilo, tem uma mudança muito grande, não só no seu estilo de vida, né, no shape, como você disse ali, mas na vida profissional, na vida pessoal. Então, a partir desse estágio que eu tive, minha vida mudou completamente. Eu comecei a entender realmente o porquê de estar aqui, entender que eu não estou sozinha, que eu estou aqui para ajudar o próximo, etc. Então, eu acho que tudo facilitou na minha vida a partir desse encontro. Nossa. Respondendo uma pergunta aqui, ó, eu acho que é Lui Oli, tá? Ela pergunta assim: como mulheres, que dicas vocês dão para sermos ouvidas e respeitadas em ambientes corporativos que ainda sejam muito masculinos? O Lui, eu acho que é isso, Lui. Eu e a Kelly, a gente trabalha em um ambiente muito masculino. Nossos clientes, eu sou CEO de meio de pagamento e psicóloga, trabalho há muito tempo com isso.
E nosso meio, como meio de pagamento, a maioria dos nossos clientes de representação, white label, são homens. E a Kelly, como funcionária e eu como prestadora de serviço, né, agregada, o presidente dessa empresa é um homem, tá? Por mais que a gente venha lutando, não é contra isso de forma alguma. Mas assim, entendendo que mulheres precisam ser presidentes, né? Assim, CEOs de grandes multinacionais, a AXA do Nubank, né? Enfim, a gente trouxe essa live exatamente para a gente conversar sobre esse assunto também. Que tanto eu como a Kelly somos mulheres que estudamos, somos mulheres que temos filhos, somos mulheres que trabalhamos 12 horas por dia e que trabalhamos no meio corporativo, que a grande maioria é homem, que muitas vezes a gente tem que escutar gracinha, muitas vezes a gente ainda é tida como incompetente, que a gente não está na rua, que a gente não entende o processo. E aí, eu compreendo que tanto eu como Kelly, a gente tem uma inteligência emocional legal para vir falar sobre esse assunto aqui. Então, a Kelly, né, também pode dar a dica dela. Eu acho que o primeiro ponto que você precisa para que você seja respeitada é você se respeitar. Primeiro ponto. É você entender, dentro daquilo que você faz, que eu não sei o que você faz, qual é a sua importância, tá? Mas você com você mesmo, no primeiro momento. O que é que eu sou importante aqui dentro? Quais são os meus resultados? Porque, gente, não é importância no sentido assim, eu me esforço, eu chego no horário, eu nunca faço. Gente, isso é obrigação. Eu tô falando assim, qual os meus resultados que fazem com que eu me sobressaia, independente de eu ser homem, mulher, preto, branco, gordo ou maravilhoso, independente. Você tem resultados que demonstram que você tem o que a mais, independente de ser homem, mulher, trans, enfim. Porque às vezes a gente só se coloca, não estou dizendo que é esse o caso, tá, Lu? Às vezes, só pelo fato de a gente ser mulher, a gente já quer ter uma certa... eu não sou feminista, tá? A gente aparecer mais que as outras pessoas, gente, independente da nossa posição, quem vai fazer com que nós sejamos ou não respeitados, primeiro a nossa relação conosco e segundo são os nossos resultados. Quando é que a gente diz que há desrespeito? Quando eu entendo que eu estou gerando maiores resultados e não estou sendo reconhecida por isso. Aí há uma discrepância de algum motivo, por eu sou nordestina, porque eu sou preta, eu sou branca, eu sou mulher ou homem, independente, tá? Agora, se eu não tenho resultados, independente da minha condição, eu não tenho que ser referência de absolutamente nada, tá? Então é importante a gente entender isso. Senão a gente se coloca em uma posição de fragilizada sem ser. A gente não entrega. Diferente de mim, Kelly, nós entregamos grandes resultados, somos mulheres de sucesso, mulheres que, para chegarmos onde estamos, a gente foi entendendo que pilares tinham que ser traçados. Então, a gente entendeu que a gente precisava ter consciência sobre o nosso papel na vida. A gente entendeu que a gente ia ter que trabalhar as nossas crenças. A gente entendeu que a gente ia ter que estudar. Mas isso é todo mundo, gente. A gente entendeu que a gente precisava cuidar da nossa alimentação, da nossa espiritualidade, da nossa família. Então, essa cartilha é uma cartilha para todo mundo. Só que a gente está falando deste lugar, de mulher. Mas é uma cartilha para todo mundo, tá? Então, primeiro, nessa visão, primeiro ponto que eu olharia é o quanto de valor eu agrego para essa empresa, independente da minha condição. E segundo, o que me faz pensar que eu não sou respeitada nessa empresa. Tá? E para também não entrar num outro viés.
E aí, o que é que você tem para falar para essa mulher? Dan tá aqui, amo Dan. Imenso prazer acompanhar seus conteúdos. O que você tem para falar com a Lu, Kelly? Acredito que você falou tudo, né? Em primeiro lugar, é não se colocar como uma mulher ou não, né? Mas como um ser humano que merece respeito. Então, ela acreditar nela mesma, ter consciência daquilo que ela faz e agrega, e sempre se colocar numa posição de respeito, né? Então, não deixar que ninguém tire isso dela, né? Independente de ser homem ou mulher, mas sempre se impor. Mas antes disso, se entender se está entregando mesmo de fato, se o posicionamento está correto, né? Então, antes de a gente se questionar, a gente faz uma autoanálise para ver se o nosso questionamento vai ajudar e vai agregar na vida do outro, na vida da empresa, enfim. É por aí, né? É porque às vezes também a gente se coloca em um lugar como muleta, né? Tem muito disso também. A gente... é porque eu sou mulher. É porque eu sou não sei o que lá. O primeiro ponto é se você está entregando resultado. Se você não está entregando resultado, meu amor, você pode ser o que você for. Independente. Agora, se você está entregando resultado, você de fato está fazendo diferente. Inclusive, a gente gravou um podcast com uma advogada, uma assessora jurídica, em que ela desmistificou toda essa questão de mulher. Porque ela disse que muitas vezes se chega no escritório dela dizendo, não, porque eu estou sofrendo perseguição psicológica. E aí não tem nada de perseguição psicológica, tá se exigindo que ela tenha uma postura de um trabalho ético, que ela pare de dar chilique, que ela chegue no horário, que ela não se atrase todo dia porque ela vai deixar o filho dela no colégio. E aí ela disse, Nath, existe também, que a gente tem que buscar, uma conscientização dessas pessoas, que elas têm que parar também de se colocar como muleta. Porque às vezes ela utiliza de uma fragilidade que já existe, como você falou, né? Para poder utilizar disso para as facilidades que ela tem enquanto pessoa, independente da posição dela. Então, para não tomar mais o seu tempo, que você foi maravilhosa nessa live, você trouxe pontos muito importantes de como agregar cliente, como fidelizar cliente. Então, só para recapitular, como estrutura de mulher, você traz a importância da família, você traz a importância do cuidado, da saúde em si, de fazer exercício, de se alimentar bem, da consciência sobre a consciência de ser você mesmo, de ter objetivos muito claros, de não ter vergonha de pedir ajuda quando entender que seus comportamentos estão te levando por um caminho que você não quer, não é o seu objetivo. Agora, para você chegar nisso, é porque você sabe qual é o seu objetivo, né? Então, você traz na relação com o cliente a questão da fidelidade, né? Você traz a questão de um diferencial seu é buscar a empatia, a fidelidade do cliente através de um atendimento empático, é você se ouvir mais do que falar, né? Então, assim, para quem pegou essa live, pegou conceitos muito aprofundados de uma mulher que consegue performar na sua vida, não de uma maneira só unilateral. Então, meu amor, eu queria lhe agradecer muitíssimo por estar aqui com a gente, deixar suas considerações finais, as suas dicas para todas essas mulheres que estão aqui nos ouvindo, que vai acompanhar a gente durante 1 hora. Eu sempre digo que se a gente puder tocar uma única pessoa e fazer a diferença na vida dela, já valeu. Então, você deixa suas considerações finais. Se alguém quiser fazer mais perguntas, tá? Sinta-se à vontade e aproveita a mulher, que o tempo dessa mulher é corrida, para você deixar suas considerações finais, meu amor. Claro, mais uma vez eu agradeço o convite, né? Eu acho que o que você falou agora no finalzinho é tudo, né? Entender que a gente está aqui não é para crescer sozinho, né? Que ajudar o próximo, você está ajudando a você mesmo, né? Então acho que sempre o resumo é isso, sempre se colocar no lugar do próximo, fazer o seu melhor com aquilo que você tem, parar de questionar e reclamar,
arregaçar as mangas e fazer, né? Vamos parar de falar e vamos agir nesse mundo. Adorei. Eu vou aproveitar mais uma vez aqui e colocar mais uma vez, eu sempre que falo que para ajudar o próximo não precisa de muita coisa, né? Muitas vezes você está num ponto de ônibus, alguém só precisa desabafar, te deu bom dia, boa tarde, você vai lá e conversa. Eu acho que é isso, né? Não precisa fazer muito. Comece com um pouco hoje, que a gente já vai estar ajudando essa humanidade. É isso aí. Aí eu vou terminar com uma frase que eu escutei do Guto e que eu tomei para minha vida, que criança reclama e adulto resolve. É o que isso nós aí. possamos, É sobre isso a vida. nós possamos ser adultos, resolver os nossos problemas, ou de cunho emocional, ou estrutural, meter a cara nos livros e estudar, não ter vergonha de pedir ajuda. E eu sei que tanto a Kelly como eu estamos disponíveis para aquilo que vocês precisarem. Aquela é uma pessoa super acessível, né? Curtam lá a Kelly, adicionem ela é uma pessoa maravilhosa. Para mim, ela é uma referência enquanto mulher. Beijo, meu amor, gratidão, viu? Um cheiro no coração. Obrigada. Gratidão, Cheiro. gente. Até a próxima, hein? Até, Tchau. bom descanso, gente. Tchau, tchau. Só não sei sair daqui agora.